Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Celso Ricardo, para a gente ter mais uma aula sobre literatura brasileira, tá bom? Para mim uma satisfação ter você assistindo nossas aulas, né? Eu não sei se devo dar para você bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual horário que você está assistindo nosso vídeo. O importante é que você assista nosso vídeo e possa compartilhar, né, dos nossos conhecimentos sobre a literatura brasileira, tá bom? Eu não quero dizer que aqui nós vamos ter informação sobre a literatura brasileira, porque isso é muito superficial. Eu quero que você se conscientize que você precisa ter conhecimento, tá certo? E não informação. Informação você já tem muito, né? Durante o dia todo. Informação é diferente de conhecimento. O importante no processo de ensino-aprendizagem é que você tenha conhecimento, tá bom? Então o assunto de hoje, gente, é arcadismo, como você está vendo aqui, ó. Coloquei aqui na lousa, arcadismo, tá? É uma escola literária que vem logo após o barroco. É uma escola literária que surge em oposição ao barroco, tá certo? O barroco é uma escola literária, é uma estética muito forte, né? Que no Brasil e no mundo, né, sobretudo na Europa, levou mais de 150 anos em atuação, mais de um século. Então, não foi fácil você vir com um novo estilo literário que proporcionasse uma ruptura com o pensamento da arte barroca, que foi uma arte muito forte. Mas o arcadismo, ele tentou fazer esse trabalho, né, e conseguiu. No século XVIII, né, no século XVIII, nós vamos ter a literatura arcade, a literatura arcade, tá bom? Logo no início, eu gostaria que essa aula de introdução, são poucos minutos, aproximadamente 10 minutos, para não lhe cansar. O importante aqui é que você aprenda, não é que você canse, não é que você tenha muita informação, é que você tenha conhecimento. E é melhor você ter pouco conhecimento, tá, do que ter muita informação. Então, preste atenção. Logo no início, eu quero que você entenda que o arcadismo, ele surge na Península Itálica, né? Então, ele surge na Itália, e vai chegar à Península Ibérica, é o que nos interessa, através do iluminismo. Iluminismo é aquela matéria que você, é aquele fato histórico que você estudou com seu professor de história. Com certeza você tem excelentes professores de história, você já estudou com professores de história que deram aula para você sobre iluminismo, né? O iluminismo que surgiu na Inglaterra, mas foi desenvolvido com muita eficiência na França, né? O iluminismo é um movimento de renovação cultural surgido na Inglaterra, desenvolvido pela França, que tinha como propósito levar luz à razão filosófica, né? Então você percebe que aí já proporciona uma ruptura com o pensamento eclesiástico, contra-reformista, o pensamento obscuro, o pensamento contraditório, né? O pensamento medieval que o barroco tentou trazer à tona, né? Então aí já é uma ruptura política, filosófica, quando a gente fala de iluminismo. E o arcadismo se apoia muito no iluminismo para provocar esse desenvolvimento. Sabendo que surgiu na Itália, chega à Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal, consequentemente atravessa o Atlântico e chega aqui em nossa terra, né? Chega no Brasil, chega no Paraguai, né? Chega no Chile, chega na Argentina, né? Chega nos países latino-americanos, né? Legal. Bom, agora eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós vamos falar a origem dessas palavras que serve como sinônimo do arcadismo. Eu poderia estar dando aula aqui para você simplesmente arcadismo, mas eu quero também que você conheça outras nomenclaturas referentes ao arcadismo. Por quê? Porque você tem o Enem, você tem vestibular, você tem concurso, né? Você tem a FUVEST, vestibular mais importante do país, né? Então, nesse universo, você pode encontrar outras nomenclaturas se referindo ao arcadismo, ou seja, neoclassicismo ou ainda ceticentismo. Então vamos entender bem devagarzinho, né? Step by step, para meus amigos aí que gostam da língua inglesa, né? Step by step, você que gosta da língua espanhola, né? O castelhano, despacito, despacito.
né? E você que é brasileiro, você da língua portuguesa, passo a passo, bem devagarzinho, tá bom? Então vamos lá. O arcadismo pode ser conhecido por setecentismo. Por quê? Porque ele vai ser desenvolvido no século, olha só, coloca aí no seu caderno, coloca aí no seu apontamento. No século, no século XVIII. No século XVIII. Aqui no Brasil, 1768 é quando ele é introduzido. Por isso, se é nos anos de 1700, ele vai ser conhecido como setecentismo. Lembre que o barroco era chamado de seiscentismo, porque foi desenvolvido no século XVII, nos anos de 1600. O classicismo, quinhentismo, porque foi desenvolvido no século XVI, nos anos de 1500. E o arcadismo, setecentismo, que foi desenvolvido no século XVIII, tá bom? Nos anos de 1700. Legal. Além de setecentismo, o arcadismo também pode ser conhecido, você confere aí no seu livro didático, né? No seu material, você confere na internet, você confere com... O ideal é que você tenha um livro, né? Você tenha um livro didático que fala sobre arcadismo. Aí você abre nesse capítulo aí que tem arcadismo e você vai ler essas teorias e vai associar, vai juntar com a aula que eu estou dando e você vai perceber claramente que, além de setecentismo, tá certo? Se o seu livro não tiver, você coloca de lado, né? Faz o apontamento. Além de setecentismo, o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo. Isso aqui, gente, é importante demais. Por quê? É o novo novo clássico, novo clássico. Ou seja, o clássico novamente. Você sabe que no século XVI nós tivemos o classicismo na Europa. Não tivemos no Brasil. Enquanto a Europa, Portugal, estava com o classicismo, a gente aqui estava com a literatura informativa, literatura dos jesuítas, que você já assistiu à sala comigo em outro vídeo, né? Nos vídeos anteriores, né? Eu dou aula de quinhentismo, né? Literatura informativa, literatura jesuíta. Depois do classicismo, você tem o barroco. E agora, no século XVIII, você tem o arcadismo, que retoma alguns princípios filosóficos do classicismo. Por isso que é chamado de neoclassicismo. Você está me entendendo? Eu creio que você está entendendo. Eu estou tentando falar de forma mais didática possível. Porque apesar da nossa distância, eu quero que a minha voz, o meu som, né, o meu sonido possa dar luz ao seu pensamento, tá bom? Então, ó, novo clássico, tá? Ou seja, no arcadismo, nós vamos ter algumas características que nos transporta, nos remete à cultura clássica, né? Como o uso do soneto, versos decassílabo, apologia aos deuses mitológicos, exaltação aos deuses, ou imitação da cultura greco-romana. Então, isso é clássico. Isso é da antiguidade greco-romana. Então você vai encontrar isso no arcadismo. Por isso o nome neoclassicismo, tá bom? Entendeu? Agora vamos saber sobre o nome arcadismo, tá? Agora vamos saber sobre o nome arcadismo. Olha, presta atenção. O nome arcadismo vem de Arcádia. Eu vou colocar no quadro para você notificar direitinho, tá bom? Olha só. Deixa eu apagar aqui um pouco, né? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Apagar aqui um pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó. Arcádia. Lembra esse nome, tá? O arcadismo, ó, vem de Arcádia. Tem uma ligação aqui, tá certo? Arcadismo de Arcádia. O que isso significa? Eu vou afastar para cá, tá bom? Para que você possa ver a palavra Arcádia. Na antiguidade greco-romana, na mitologia grega, os deuses do Olimpo viviam em Arcádia. Os 3 deuses do Olimpo viviam em Arcádia. Então o arcadismo se inspira nesse lugar. Arcádia. Então o nome arcadismo vem de Arcádia. Na realidade, na vida real, não na mitologia, Arcádia era um lugar, na Grécia Antiga, cheio de montanhas, onde vivia apenas pastores, criadores de ovelhas. É uma vida pacata e feliz. É uma vida em harmonia com a natureza. É uma vida do campo.
Então, Arcádia na mitologia grega serve de inspiração para o arcadismo. Arcádia, na antiga Grécia, numa zona rural, também serve de inspiração para o arcadismo. Por isso, tanto na mitologia como na Grécia Antiga, Arcádia serve de origem para o nome arcadismo. Tá bom? Você entendeu? Muito bem. E esta filosofia de vida do homem do campo, do homem Árcade, serve de inspiração para toda a produção poética do arcadismo, que eu vou dar a próxima aula que eu vou aplicar para vocês sobre o arcadismo, eu vou falar mais um pouco dessa característica campestre. Por sinal, eu tenho a felicidade de viver num ambiente campestre, eu vivo na zona rural, então eu tenho uma vida assim, de certa forma, árcade. E aí eu vou aproveitar o cenário aqui do meu rancho, né, Rancho Porã, aqui na BR-230, quilômetro 66, e vou apresentar para vocês um pouco, né, dessa atmosfera geográfica que o poeta Árcade tanto sonhou, tanto idealizou, como uma vida ideal, tá certo? Uma vida ideal, que será a principal característica do arcadismo. Eu quero agradecer a sua atenção, convidar você para o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula sobre arcadismo, tá bom? Então, nesse momento agora, foi apenas uma introdução ao arcadismo. Obrigado, até a próxima aula. Fica com Deus, um abraço a todos.